Ainda seguem a linha de interação gênica casos como a formação de crista de galinha. Você tem aí, ó, a crista do tipo nós, ervilha, a rósea simples, são formatos de crista, né? E aqui, ó, eu tenho os conjuntos genotípicos que determinam o formato. Então, ó, se tiver pelo menos um gene dominante em cada par, produz a nós. Se tiver um gene dominante, pelo menos no primeiro par, e recessivo no segundo, ervilha. Se tiver recessivo no primeiro e pelo menos um dominante no segundo, rosa. E se forem todos recessivos, ervilha. E aí você pode propor um cruzamento. Olha ali, ó, duas galinhas, né? Galo e galinha, com padrão nós, duplo heterozigotos. Aí você vai ter aquela tabela famosa, né? Cruza e vai obter, como você está vendo surgir ali na tela, os resultados desse cruzamento na tabela, né? Você vai produzir ali um total de 9, olha lá, conta comigo, ó, 1, 2, 3, 4, na primeira coluna nós, na segunda coluna 5, 6, 7, 8 na terceira coluna, 9 na quarta coluna, 9 com padrão nós. Os outros estão distribuídos entre os demais padrões, né? Ervilha 3, rosa 3 e uma só simples, que é o último quadradinho. Portanto, aqui volta a dar o resultado 9331, mas é uma interação gênica, porque você está usando o primeiro par agindo com o segundo par para determinar um tipo de herança, que é a formação da crista em galinhas. Tranquilo? Isso é só para você ver que a forma, a metodologia de resolução é a mesma, só muda a interpretação dos problemas. Agora você tem aí um outro caso curioso de interação gênica, que são chamados genes epistáticos. O que são genes epistáticos? O fenômeno de epistasia é quando um gene, ou par de gene, impedem a manifestação de um outro conjunto genético, de um outro conjunto de genes. Então, por exemplo, plumagens em galinhas. Olha que coisa curiosa. Ali você tem a galinha colorida e a branca. O gene cesão produz a pena colorida, enquanto o seu alelo cesinho produz a pena branca. Isso é um par. Mas existe um outro gene, isão, chamado gene inibidor, ou gene epistático, que, quando presente, impede a manifestação do gene cesão. Não deixa, portanto, produzir pena colorida. Já o seu alelo, o izinho, ele não interfere na manifestação dos genes. Então olha que legalzinha a tabela que você está vendo ali, ó. Fenótipo, se for pena colorida, o indivíduo vai ter que ter cesão, tá? Poderia ser até cesão cesinho, mas ele não pode ter isão na carga. A branca pode ser cesão ou cesinho, tá? Se for cesão, para não dar colorida, tem que ter o gene epistático, isão. A presença do isão impede a manifestação do cesão. Tranquilo? Beleza? Então, isso é um caso típico de epistasia, quando um gene, né, em um outro par de cromossomos, inibe, impede a manifestação, a atuação de um outro conjunto genético. O albinismo, por exemplo, na espécie humana e em outros animais, é um caso de epistasia, porque o indivíduo vai ter aquela carga genética que nós acabamos de ver em herança quantitativa para determinar qual a quantidade de melanina que ele vai ter na pele. Mas se ele for albino, independente dele ter gene até mesmo para negro, ele não produzirá melanina. Portanto, ele será albino. O conjunto de genes para o albinismo acabou impedindo o conjunto de genes que determina a herança quantitativa, a cor da pele. Então, o albinismo pode ser considerado um exemplo de epistasia. Ok? Agora, olha lá, existe um outro caso curioso que nós chamamos de genes letais. O que são genes letais? São aqueles que, quando presentes, podem inviabilizar o indivíduo. Pode inviabilizar a função e atividade do gameta, levando à morte, no caso, ovo ou zigoto. Pode também impedir o desenvolvimento do embrião ou até mesmo levar à morte depois de adulto. Aí um exemplo clássico de pelagem em ratinhos, né? Em camundongos. Você tem ali o amarelinho e o pretinho. O gene azão determina a pelagem amarela. O gene azinho determina a pelagem conhecida como agute, preta ou cinza. Agora, o curioso é que o gene azão em dose dupla provoca efeito letal. Ele leva à morte. Então, por exemplo, se eu cruzar
uma cobaia de pelagem amarela, heterozigota, azão-azinho, com uma outra cobaia de pelagem também amarela, azão-azinho, olha o que acontece na tabela proposta ao lado. Você vai ter não 3 dominantes para um recessivo, 3 amarelos para um agute. Não vai dar essa proporção. Por quê? Porque a hora que o azão se junta com outro azão, um do pai e um da mãe, provoca a morte. Então esse embrião não se desenvolve. Então, na verdade, você vai ter uma quebra na proporção, sendo 2 amarelos para um agute. Porque um dos amarelos, para completar os 3, 75%, morre por letalidade. Então, gene letal é isso. Quando é em dose dupla, no caso de dominância ou recessividade, eles agem em dose dupla. Eles provocam a morte, eles inviabilizam a vida do indivíduo. Pode ter um efeito já precoce no próprio gameta, no próprio embrião, no seu desenvolvimento, ou tardio, levando à morte, por exemplo, bem mais tarde na vida desse indivíduo. Tranquilo? Então, é isso aí que nós tínhamos a falar sobre interação gênica.